dia. Muda a câmera. Tudo prontinho para receber vocês. Coloquei uma trilha sonora Coldplay, que é uma música que eu ouvia muito enquanto eu estava me preparando aí para a segunda fase do exame de ordem. Então coloquei essa trilha sonora aí para compartilhar com vocês, que essa foi a trilha sonora da minha segunda fase da OAB. E é uma música que eu gosto muito, e eu tenho algumas músicas na minha vida que acabaram marcando, né? Aí, enfim, momentos que eu lembro aquela música e vem aquilo que eu vivenciei. E essa música do Coldplay que tá tocando aí no fundo é uma música que sempre que eu lembrar, que eu ouvir ela, eu vou lembrar, então, da minha segunda fase do exame da ordem, né? Então, tô compartilhando aí com vocês. O pessoal tá chegando. Sejam bem-vindos. Fazia tempo que eu não passava aqui, né? Fazer uma live. E daí ontem... Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Ontem eu vi a Vanessa Saldanha falando de fazer uma live. Eu disse, olha, eu vou fazer uma live, né? Tipo assim, de supetão mesmo. Porque domingo agora, no próximo domingo, vai ser a segunda fase do exame de ordem, tá? Vou explicar um pouquinho aqui pro pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, como que funciona, né? Pra nós termos o título de advogado, sermos advogados, nós precisamos de algumas coisas. Primeira coisa é cursar direito, né? Então nós temos que ter uma faculdade, ser bacharelado em direito, e depois nós precisamos passar por por uma prova. Na verdade, é uma prova dividida em 2 etapas, né? A primeira etapa, então, a gente tem aí que acertar um número mínimo de questões objetivas. E a segunda etapa, nós temos que mostrar que nós dominamos o processo que nós pretendemos atuar. Então, o que acontece? O pessoal que vai, aí eu vou deixar salvo essa live, o pessoal que vai acompanhar e que já tem conhecimento, enfim, de como se dá esse processo todo, né, para conseguir, enfim, essa tão sonhada aqui, carteira, né, da ordem que nós chamamos. E por que eu pensei em fazer essa live? Porque veio na minha cabeça também muito como eu fiquei naquela última semana essa última semana e antes da segunda fase, né, que é a última fase aí, que você que já está fazendo a segunda fase já sabe que está praticamente com essa carteira aqui na mão, né, falta muito pouquinho. Então eu pensei, vou aparecer e vou compartilhar com o pessoal como foi então, né, para conseguir aí essa carteira tão sonhada. Quem me conhece sabe que eu lutei muito, né, para ter a minha carteira, para ser advogada. Foi uma fase muito complicada da minha vida, onde eu fiz algumas vezes, né, o exame de ordem, e eu tinha sempre na minha cabeça, quando eu passar para a segunda fase, eu vou passar, eu não tem mais como voltar para trás. Então, tipo, a minha preocupação sempre foi a primeira fase, e depois, quando eu fui para a segunda fase, eu fiz a segunda fase da OAB em tributário, direito tributário, que sempre foi, né, a minha paixão. Então, deixa eu contar rapidinho para vocês o que aconteceu. Eu estudei muito, gente. Se teve alguém que estudou para primeira e para segunda, mas para segunda fase, o que eu fiz? Eu me tranquei num quarto lá em casa, e se vocês voltarem aí no meu Instagram, vocês vão verificar que tem muitas fotos das paredes cheias de letras. Então, tipo assim, eu ficava mais de 12 horas às vezes estudando, né, por dia. Saía, tomava um banho, comia alguma coisa na frente do computador e continuava. Então, foi uma fase assim, muito puxada mesmo. O Rogério, né, meu esposo e meu filho podem confirmar isso, porque foi algo lá em casa, assim, que todo mundo acabou se envolvendo. Então, nessa última semana, depois de todo esse estudo que eu fiz, o que eu, Andréia, fiz, né? Eu comecei a ouvir mais os professores, no que eles falavam, no sentido de que o que você já estudou
você já estudou. Nesse momento não adianta querer buscar novos ensinamentos, novas estratégias. Esse momento, né, antes da prova, essa última semana, é semana de revisão, gente. É semana de pegar tudo que você já estudou, dar aquela última revisada, isso vocês provavelmente já sabem, mas principalmente, tá? Além de dar a revisada, aquela revisada final, né, antes da prova, é a questão da mente de vocês. Isso é algo assim, ó, fundamental, tá? Não adianta ir pra prova com todo o conhecimento e chegar lá mega nervoso, mega preocupado, lembrando do que a família tá em casa esperando por essa aprovação, lembrando que você também tá buscando essa aprovação para uma mudança aí na sua vida, né? Relacionado, porque para nós que somos bacharéis em direito, depois que nós temos a carteira da ordem e somos intitulados advogados, muda muita coisa. Principalmente nós temos uma expectativa muito grande na questão financeira, né? Então não adianta ir com essa cobrança para a prova, né? A prova é o momento de relaxar. E eu digo para vocês que quando eu passei é porque eu realmente relaxei e disse assim, ó, tô fazendo, se eu passar, passei, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito e isso nunca resolveu nada, isso nunca fez eu passar no exame de ordem. Então, essa é a primeira dica, assim, ó, é o momento de vocês tirarem para, claro, revisar, mas também de relaxar, entendeu? Não deixem de curtir a família de vocês, porque eu vejo que muito mais do que o conhecimento, né, do conhecimento teórico, das aulas, das peças, o que vai determinar muito vocês passarem é a questão emocional. E eu demorei muito tempo para perceber isso, tanto que eu sempre, antes das provas, eu ficava mega tucanada, discutia com o Rogério, brigava com o Arthur, sempre assim nervosa, né? E quando eu comecei a relaxar e comecei a pensar, não, eu já sei, tá chegando a prova, agora eu vou descansar, eu já estudei, isso começou a dar muito mais resultado. Então, a primeira dica é momento de revisar, mas também é momento de relaxar. É o momento de vocês começarem assim a entrar num outro ritmo, não tão acelerado, porque se você chegar na prova acelerado, chegar na prova de dias de mais de 12 horas de estudo, provavelmente você vai estar mega saturado e você não vai conseguir vencer a prova. Por quê? Exame de ordem, segunda fase, é muita estratégia para vencer a prova, tá? Por que eu falo isso? Nós olhamos ali o horário que tem para fazer a prova e a gente pensa, nossa, é muito tempo, né, para fazer uma peça e 4 questões. Porém, nós temos que montar essa peça do início ao fim, saber qual é a peça, né, depois de, enfim, de montar todo o esqueleto dela, responder as 4 questões fundamentadas em lei. Gente, procurar no nosso VAD, né, eu trouxe aqui os VADs que eu utilizei, VADMECO, né, o compilado de leis, que eu usei na minha segunda fase. Como eu contei pra vocês, eu fiz em tributário, direito tributário. Então eu usei esse VADMECO aqui, né, já tá desatualizado, porque foi no ano que eu fiz o exame de ordem. Isso daqui foi algo que me ajudou muito, tá? Não sei se quem vai fazer a prova já conhece. Todas as leis, tudo separado, né, etiquetado, isso aqui a OAB permite, né, então para você procurar ali, quando você, por exemplo, vou dar o exemplo meu, né, que eu fiz em tributário, quando eu olhei uma questão e eu vi que era de ISSQN, que é imposto sobre os serviços, aqui ó, eu tenho uma etiqueta escrita ISSQN, né, ISS. Aí então eu já vim aqui por ISS e já abri aqui na lei que falava então sobre essa questão. O VAD, ele importa muito porque tem algumas coisas que tem nesse VAD e que não tem nesse VAD e que vai ter nesse daqui. Vou dar um exemplo, mas tem outras possibilidades. Então os 2 VADs que eu usei em tributário foi esse da Josi, né, Minardi, que é uma professora fantástica, e esse daqui do Pedro Barreto. Hoje no mercado, na questão, por exemplo, de tributário,
Já tem outros VADs, eu vi que tem do professor do CEISC, que é fantástico ali de Santa Maria. Mas assim, ó, eu sempre aconselho levar 2, né, ou até 3 vademecums e levar vademecum atualizado, tá? Não adianta ir pra prova com um vademecum, por exemplo, nessa situação de 2017, porque as leis são muito dinâmicas e tudo isso que eu tô falando, para quem vai fazer o exame de ordem, já é uma coisa que tá batida. Vocês já sabem, já devem, enfim, ter ouvido isso de professores que vocês fizeram algum curso, né? Mas para quem estudou sozinho, então, ó, uma dica: os VADs, todos eles etiquetados, tá? Isso a OAB permite, e com remissões. Deixa eu ver se eu acho alguma remissão. Aconselho vocês a fazer essas remissões. Eu revisei todas essas remissões que eu tenho no VAD uma semana antes da prova. Por quê? Porque é um momento mais de calma, é um momento que você vai estar ali, que você não vai estar fazendo peça, você vai dar aquela revisada, vai olhar, enfim, se tá todas as remissões certinhas, sabe? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Façam as remissões a lápis, tá? Não façam remissões a caneta, porque caso o fiscal olhe e diga, ó, isso aqui não pode, sei lá, você pode pegar a borracha e apagar. Não esqueça de levar, mesmo que você não possa usar, leve na bolsa caneta, né? A caneta você vai usar, mas o lápis e uma borracha, isso você tem que levar. E depois eu vou dar uma dica assim, ó, fantástica, que essa dica com certeza ninguém deu pra vocês. Olha só, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo chegar bem perto, ó. Vide, eu vim aqui no artigo, ele tá sublinhado, que a OAB permite. Vide, né, ali o nome do artigo, CPC. Porque eu estou no código de tributário, mas tem uma remissão a lápis ali que não continha nesse vademecum, para eu dar uma olhada lá no CPC. E eu chego lá no CPC e eu vejo que tem um artigo que eu posso utilizar para resolver ou a questão ou resolver, enfim, ali a minha peça, tá? Então, vademecum atualizado, vademecum com remissões a lápis, né? Deem uma olhada no edital da OAB, a OAB deixa tudo muito explicado e às vezes, assim, ó, a segunda fase eu fiz por 2 vezes, tá? Na verdade eu fui fazer 3, né? Mais uma vez o prédio quase caiu, isso é uma história para outro momento, então na verdade eu fiz 2 vezes a segunda fase. E as 2 vezes, quando eu entrei na sala de aula, por incrível que pareça, pessoal, eu vi colegas com vademecum desatualizado, colegas que não levaram caneta. Eu não sei se fica nesse nervosismo, entendeu? Que é a questão emocional que eu falei pra vocês antes. Mas essa semana é a semana. Conferir o vademecum, ver as remissões, dar aquela última olhada nas peças, nas possíveis peças, passar o olho nas suas anotações. Agora nós estamos em pandemia, né? Eu ia dizer dar uma saída, né? Mas é uma outra situação, o pessoal quase não tá saindo. Mas daqui a pouco fazer algo que vai te relaxar, entendeu? Fazer uma leitura fora da área que você vai fazer a segunda fase é algo muito interessante. Olhar um seriado, fazer algo que vai te relaxar. Cozinhar, eu lembro que na época eu cozinhei, porque eu amo cozinhar. Então, tipo assim, algo que vai te relaxar e que vai fazer você sair dessa preocupação da segunda fase de domingo. Agora a dica de ouro. Até eu nem tinha me preparado para essa dica, mas deixa eu ver se eu consigo aqui pegar para mostrar para vocês só um pouquinho. O que acontece, gente? Olha só, essa dica aqui vai valer a live para você que vai fazer a prova domingo, tá? Eu, Andréia, nunca vi ninguém dar essa dica e foi algo que eu fiz para resolver a minha prova, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro daquela questão do ISS ali que eu falei, no tributário, vamos supor que eu abri a minha peça, abri minha prova e vi que a peça era de ISS. O que é o ISS? É o Imposto sobre a Tributação de Serviços. Então, vamos supor que é uma peça onde um médico esteja sendo cobrado da prefeitura onde ele tem um consultório 2 vezes o ISS, né? Que ele paga uma vez o ISS sobre o serviço que ele presta, que é o serviço médico, e ele esteja sendo cobrado 2 vezes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ir pro ISS, vou ver o que eu consigo achar ali dentro dessa esfera
dessa esfera ali relacionada a médico, tá? Então, o que acontece? As pessoas vão para a prova na segunda fase e levam 2 ou 3 canetas azuis, né? Pode usar caneta azul, se eu não me engano, azul e preto, se eu não me engano. E elas levam então as 3 canetas ali, transparentes, como a OAB pede. E daí o que acontece? Tu tá ali com aquelas 3 canetas, aí tu vem aqui no VAD, olha ISS, daí tu acha médico, aí faz uma remissão lá pra súmula do STF. Daí você vai geralmente os VAD vêm com essas fitinhas aqui, né? Daí o que acontece? Coloca aqui no ISS, deixa marcado e vai lá pra súmula. Daí chega lá na súmula, tá aqui a súmula do médico, legal. Pega outra fitinha, coloca aqui. Na súmula diz, olha, vai pro CPC, que lá tem algo que, né, uma regra pra te colocar na tua peça. Aí tu vem lá pro CPC, tá? Aí olha lá no CPC, vamos supor que eu tô no CPC. Realmente, isso aqui eu consigo usar. Só que daí acabou a fitinha. Aí, tipo, a pessoa, assim, eu olhando os colegas pro lado na prova, né? Porque eu já tinha pensado nisso antes. Daí ficava o colega com o braço aqui, a fitinha aqui, a caneta aqui, anotando, né, os artigos que tu vai utilizar pra fazer a peça. Então, tipo assim, e daí começava, aí do CPC manda lá pra uma súmula do STJ, daí vinha a pessoa, tipo, daqui a pouco tu tava com 5, 6 mãos ali no VAD. Gente, quem vai fazer a segunda fase domingo, levem muitas canetas. O fiscal da prova, quando vê você, tipo, com 10, 15 canetas Bic, né, porque não pode ser essas canetas, tem que ser Bic, transparente ali, ele vai pensar, meu Deus, que pessoa louca, pra que tanta caneta, né? Não vai falhar todas as canetas, mas na verdade a caneta é uma estratégia de prova. Por quê? Olha só, pensem comigo. Você vai chegar na prova, você vai abrir o caderno de prova e vai dar aquela respirada funda, né? Pedir pro Espírito Santo estar contigo ali, lhe ajudar naquele momento, que Deus dê as respostas que você já estudou, que estão dentro da sua cabeça, que o Espírito Santo traga à tona e mostre para que você consiga resolver, porque você sabe, e isso é uma coisa que você tem que ter na sua cabeça, que você sabe e que você já estudou isso. Então, você vai pegar as canetas e vai começar. Vamos ver aqui. Comecei no ISS. Vou pegar uma caneta, colocar no ISS e vou anotar aqui do lado. ISS, artigo tal. Aí, no ISS tem uma remissão, lembra que eu falei? Lá para uma súmula do STF. Aí, tu vai lá para a súmula do STF. Aí, tu chega lá na súmula do STF, tu olha, realmente, essa aqui eu vou usar. Outra caneta, anota o artigo ali. Aí, na súmula do STF, manda lá pro CPC, lembra? Aí acabou as fitinhas do VAD, só que você tem um monte de caneta. Aí você vai colocar outra caneta. Quando você for vendo as remissões que você vai linkar para resolver a prova, você vai ter tudo anotado aqui no seu espelho, ali no seu caderno de prova. Porém, o que acontece, gente? Imagina eu ter anotado todos os artigos que eu vou usar e eu não ter deixado eles marcados aqui, ó, no meu VAD. O que ia acontecer? Eu ia começar, lá no ISS. Daí, quando eu tô montando a peça, eu tenho que voltar e ficar procurando. Assim, quando você terminar, olha como que vai estar o seu VAD. Olha só. Tudo já separado. Isso aqui se chama ganhar tempo, tá? Vocês vão ganhar tempo porque eu tenho todos os artigos da minha peça aqui no caderno, né? Ali anotado, no rascunho. E eu tenho já tudo separado aqui. Eu não vou precisar voltar, folhear e procurar. Então, na verdade, isso aqui é a dica de ouro, entendeu? Leve muitas canetas e vá separando todos os artigos que você vai usar na sua peça ou nas questões, e o seu VAD vai ficar assim, ó, cheio de caneta. Aí depois, quando os colegas estiverem lá procurando página, você só vai fazer assim, ó. Você vai pegar, então, próxima dica. Não faça peça, rascunho e passe a limpo. Não tem tempo hábil, não existe isso, eu vou fazer, depois eu passo. O que você tem que fazer no seu rascunho? Anotar esses artigos, que no seu VAD já vão estar separados aqui, né?
Próximo passo, montar o cabeçalho, que a gente chama, tá? Então, o que você vai fazer? Qual é a justiça? Justiça federal, justiça estadual, qual a esfera que eu vou entrar? É na justiça estadual, por quê? Nesse exemplo que eu dei pra vocês, é o ISS, né? Então, seria justiça estadual. Então, eu vou montar lá o cabeçalho que diz excelentíssimo, nananana, isso vai no rascunho. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou dar o nome das partes, né? Autor, réu. Isso eu vou fazer. Depois, tem preliminares. Depois, tem pedido de AJG. Então, tipo assim, ó, esses tópicos vocês vão anotar no rascunho, tá? Mas a historinha em si, doutor, fulano de tal, médico, residente, domiciliado e residente em Novo Hamburgo, no mês tal, prestou tantos serviços, porém a prefeitura, né, da cidade tal veio a cobrar bis in idem, né, 2 vezes o ISS dele. Então essa historinha toda você não faz rascunho, você vai para a prova mesmo, você vai para aquele caderno que você vai entregar para o fiscal. Por quê? André, mas se eu errar uma palavra? Se você errar uma palavra, você vai fazer aquele risco em cima da palavra e você vai seguir. Eu errei 3 linhas. Faz 3 linhas de risco bem direitinho e continua. Quando você for para a prova que você vai entregar para o fiscal, você tem que ter respirado muito, você tem que estar muito calmo e você tem que estar assim, ciente do que você vai escrever, porque na sua cabeça você já treinou isso, você já fez isso muito tempo. Lembra dos dias que você ficava estudando ali sobre as peças? Então isso já está resolvido. Você já vai ter na sua cabeça esquematizado essa peça que você vai montar. Então, assim, ó, o que eu faço? O que eu fiz, né, gente? Essas dicas que eu estou dando. Consegui ver qual é a peça, anotei os artigos, deixei o VAD separado. Já fiz esse esqueleto que nós chamamos. Vou ver as questões, tá? Vi as questões ali. Já sei qual artigo é. Deixo as questões também já com pré-anotações. Antes de começar a fazer a peça, levanta a mão, pede pro fiscal para ir no banheiro, lava seu rosto, dá uma respirada funda. Tipo assim, é um próximo passo. Divide a sua prova em 2 etapas. A primeira etapa é aquela etapa de descobrir tudo que você tem para fazer e esquematizar isso tudo na sua cabeça. E depois desse momento que você foi lá no banheiro e tudo, deixa eu tomar uma água, minha garganta. Depois desse momento que você foi lá no banheiro, toma uma água, lavou o seu rosto, você volta, dá aquela respirada funda, né, pro seu cérebro, tipo assim, ver que você está ali, que você precisa dele naquele momento. A água é muito importante, gente, porque o nosso cérebro precisa de muita água. Eu lembro que quando eu estava estudando, eu tinha muito sono, e eu falei com uma psicopedagoga amiga minha, fantástica, que me ajudou também, para eu conseguir passar no exame de ordem, e ela disse: Andréia, tome muita água, a água é essencial, a água é assim, a água vai te dar um up na questão da tua memorização e do entendimento, tá? Então tomem muita água durante a prova, não tanta água ao ponto de você precisar ir no banheiro várias vezes, mas água suficiente para o seu cérebro conseguir oxigenar, tá? Então voltou lá do banheiro, senta lá no seu lugar, dá essa respirada funda, pega ali o caderno de provas que você vai entregar para o fiscal e começa então a montar, tá? Porque você já tem tudo aqui, ó, na sua cabeça e anotado, tá? A dica, assim, que eu acredito que seja primordial nesse momento é calma, tranquilidade. Levem muitas canetas, tá? Que foi a dica que eu dei aqui do VAD. Eu não sei se... Eu nunca vi alguém dar essa dica, tá? Então, por esse motivo, assim, eu lembro que quando eu fui fazer a prova, isso me ajudou muito. Eu ganhei muito tempo mesmo. E outra coisa também, tá? Que é muito importante. Como eu falei antes, todas as respostas, elas estão aqui dentro. Então, tipo, saiba que
Se aqui por algum momento falhar, você não conseguir acessar a informação, porque eu tenho certeza que a informação você já tem, ela está dentro da sua cabeça. Todas as pessoas que estão indo para a segunda fase são pessoas que já passaram por um processo de um estudo muito longo, né? Então você tem essas respostas. Caso você não consiga acessar elas aqui naquele momento por algum nervosismo, alguma situação, saiba que estão aqui. Você só precisa saber procurar a resposta, mas todas as respostas da sua prova estão aqui. A OAB não pode fugir do que está aqui dentro, entendeu? Então, claro, tirando algumas decisões, né, dos nossos do STF, do STJ, mas aí também tem a questão das súmulas, né, gente? Então, fiquem tranquilos, esse é realmente um momento de vocês conseguirem pensar como vai ser essa prova, né? Eu falei que ia fazer uma live de meia hora, então também não quero passar muito disso. E talvez aí, se o pessoal gostar, posso fazer outra com outras dicas. Até eu trouxe aqui todo o material que eu utilizei aí para a segunda fase, né? Enfim, trouxe o meu caderno, que esse caderno aqui eu nunca vou me desfazer dele, ó. Olha só, segunda fase de tributário. E deixa eu mostrar para vocês como eu fazia, olha só. Todos esses post-its que tem aqui são súmulas, tá? E por que eu fiz isso? Porque era um jeito que eu encontrei de fixar súmulas. Então, quando eu abri a minha prova e eu vi que falava de um assunto, deixa eu pegar esse daqui que é um exemplo para vocês. A súmula 393 do STJ, ó, que tá aqui, eu já sabia, tipo assim, que se eu ouvisse a palavra exceção de pré-executividade, já ia vir na minha cabeça 393, e por incrível que parecia, vinha até a corzinha do post-it, porque eu sabia que a minha prova era muito de súmulas. Então, tudo que tem de verde aqui, ó, é súmula. E esse caderno aqui, ó, é a minha relíquia. Eu nunca vou me desfazer dele, porque eu e ele passamos alguns dias juntos aí nessa preparação. Então, enfim, não quero ficar aqui mostrando, porque agora não é o momento, né? Mas eu trouxe o material para mostrar também para vocês. E é isso. Eu acredito que a dica das canetas, assim, ó, vai facilitar muito para vocês. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Eu sei que não é fácil manter essa calma nessa semana que tá antecedendo a prova, mas realmente é um momento de você conseguir entender, internalizar que você já é um advogado, uma advogada. Você só está indo lá para dizer, olha, eu sou advogado e eu vim aqui buscar minha carteira. Eu sei que eu preciso fazer uma prova aí só para pegar a carteira, mas eu vou passar. Porque a nossa aprovação, ela começa aqui, ó, dentro da cabeça. Tanto que se você for para a prova dizendo, você pode ter estudado o ano inteiro, for para a prova dizendo, eu não vou passar, mesmo que você tenha estudado o ano inteiro, você não vai passar. Agora, se você for com convicção, eu já sou um advogado, eu já sou uma advogada, eu vou conseguir, eu tenho essa informação na minha cabeça, eu sou capaz, você pode ter certeza que isso vai acontecer, né? Alguns chamam de pensamento positivo, mas eu chamo de fé. E se você estudou, eu sei que você vai passar. Tenho certeza. Só que, como eu falei, aqui, ó, cuida muito aqui. Essa semana aí que antecede a prova é uma semana de cuidar aqui. A cabeça, a mente, entendeu? A nossa mente, ela mente para nós. E se você não cuidar da sua mente nessa semana, antes da prova aí, né, menos de uma semana, a tua mente vai te trair. Então, é um momento de respirar fundo. Quem ora, orar. Quem reza, rezar. Quem medita, né, meditar. É um momento de você conseguir acalmar os ânimos, né? Agora não é momento, tipo, de aprender peça nova. Não é momento de ver o que estão decidindo, porque a prova já está feita.
Sai, André, saiu uma decisão agora ontem dizendo isso. Esquece, a prova já está feita. A OAB já fez a prova provavelmente já está impressa até, né? E não vai cair o que foi decidido ontem, vai cair o que você estudou. Eu falo isso, gente, eu sou a pessoa que mais pode falar de prova de OAB, acho que aí no meu estado pode ser, porque eu fiz mais de 10 vezes a prova. Então, se tem alguém que entende de prova de OAB, sou eu. Então, não adianta querer pesquisar o que estão decidindo ontem, o que decidiram hoje. A prova já está feita. Agora é o momento de você descansar, dar aquela última olhada, olhar as peças que você fez, mas assim, nada tipo, eu tenho que olhar tudo isso. Não, calma. Faz um café, faz um chimarrão, faz um chá, senta ali. Essa peça eu já sei. Essa aqui também eu já sei. Isso aqui sim, isso aqui é uma coisa que eu tenho que lembrar. Entendeu? Agora é o momento de revisar. Revisar, descansar, desopilar. Não é um momento de você se atucanar, não é um momento de você querer aprender coisas novas, entendeu? Essa semana antes da prova é uma semana decisiva, tá? Não quero tomar muito tempo de vocês e vou terminar aqui mostrando pra vocês então aí a tão sonhada, tão esperada aí, né, carteira da OAB. Gente, é uma sensação fantástica, ainda mais se você luta tanto para ter, entendeu? Para pertencer a uma categoria, para poder fazer a diferença na vida das pessoas. E eu tenho certeza que domingo você vai lá buscar a sua carteira. Olha aí, ó. Poder dizer para o mundo, olha, eu sou advogada, eu sou advogado, né? Poder fazer a diferença na vida das pessoas. E vai fazer essa prova com isso na cabeça. Que você escolheu uma profissão para ajudar as pessoas e para fazer a diferença na vida das pessoas. Peça para Deus te abençoar, te iluminar, trazer à sua mente tudo aquilo que você estudou, e eu tenho certeza que você vai passar, certeza absoluta. Se você estudou, se você estiver calmo, tranquilo, não tem como essa aprovação não ser sua. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da live, né? Ficou um pouquinho mais extensa aí do que eu tinha pensado, mas eu queria muito passar aqui e falar isso. Talvez eu passe e dê outras dicas, e vou deixar vou salvar aqui no meu Instagram e vou salvar também no outro Instagram que eu tenho, que é o Instagram que eu usava antes, quando eu tava nessa preparação para o exame de ordem, quando eu tava estudando para concurso, que é Até Passar, tem 2 A's e 2 R's no final. E vou deixar marcado na descrição para vocês, se vocês quiserem ir lá dar uma olhada para ver como eram os meus estudos lá. E se você precisar de alguma ajuda, estou aí, dentro daquilo que eu consegui ajudar, né? Dentro daquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, porque eu aprendi muito na prática, sabe? Eu fui uma pessoa que eu fui testando estratégias, que eu fui estudando, que eu fui me superando. Então foram 6 anos de muita luta, né? Como eu falei, mais de 10 provas, e eu sei como é estar na luta, né? Por essa carteira, e mando todos os meus pensamentos positivos, tudo pra você que vai fazer a prova domingo. Eu tenho certeza que você vai passar, certo? Se eu puder te ajudar em alguma coisa, manda um direct aí. Se você gostou da live, mande para algum colega aí que vai fazer, enfim, vou deixar salvo, certo? Um dia abençoado para todos vocês.